Já estamos de volta ao vivo e você pode participar mandando suas perguntas para a gente. O nosso SMS é 12 981510101. Manda, eu recebo aqui na hora. Participe também através das redes sociais. Estamos ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/, namiradaverdade.nt e também no Twitter, @namiradaverdade, tá? Participe, mande as suas perguntas para a gente, como por exemplo, essa daqui que chegou a Tânia, ela mora lá em Curitiba e a pergunta dela é a seguinte: qual é a explicação, professor, sobre o texto de 1 Pedro 3, de 18 a 20? Eu vou ler aqui para a gente contextualizar o nosso telespectador. A gente já falou algumas vezes sobre esse tema aqui, mas sempre tem dúvidas. Sempre há dúvidas com relação a esse texto. O verso 18 diz o seguinte: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pelas águas. Aqui dá a entender de que Jesus foi pregar em espírito para os antediluvianos, professor. É isso que todo mundo entende quando lê o texto. Mas é isso mesmo que está querendo dizer o texto? Na verdade, muitas pessoas entendem esse texto como sendo uma referência a Jesus indo ao inferno pregar aos espíritos em prisão. Então, infelizmente, muitos acabam não entendendo que é uma referência aos antediluvianos e não a espíritos de mortos que estavam presos no inferno. Nessa tradução até que citou, né, a questão dos espíritos lá antediluvianos, né? Essa tradução já deu uma ajuda interessante, ela já contextualizou, né? E eu vou ler aqui para nós, mas a maioria, na verdade, interpreta como sendo uma referência que Jesus, por ocasião da sua morte, o Espírito de Jesus desceu ao inferno. Ok. E pregou aos espíritos em prisão. Mas essa tradução do verso 18 ao 20 já nos deu várias pistas aí para entendermos realmente o texto. Agora, o detalhe que está acontecendo também é uma coisa interessante. Muitos cristãos, mesmo crendo na imortalidade da alma, eles já não estão mais interpretando o texto dessa forma, porque eles pararam para analisar que interpretar esse texto dessa forma, ou seja, Cristo descendo ao inferno, pregando o evangelho para espíritos lá no inferno, isso contradiz uma das doutrinas bíblicas essenciais, que é a seguinte: a oportunidade de salvação só existe em vida. Então isso aí tem feito com que muitos cristãos, mesmo crendo na imortalidade da alma, eles não usem mais esse texto a favor da imortalidade da alma, porque essa interpretação contradiz, por exemplo, Hebreus 3, 12 em diante. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E Paulo fala em 2 Coríntios 6,2, hoje é o dia da salvação. Então a Bíblia não ensina que exista oportunidade de salvação depois da morte, é só em vida. Então muitos cristãos têm visto que a interpretação, entre aspas, tradicional de que Cristo desceu ao inferno para pregar, para dar uma outra oportunidade a quem não tinha aceitado a Deus, realmente é inviável. Agora, como interpretamos 1 Pedro 3? Na leitura do verso 18 até o 20, nós já temos várias pistas. E o Tito leu ali dos versos 18 ao 20 e já nos deu pistas interessantes. O detalhe é que muitas vezes lemos só o verso 19 isoladamente, que fala assim, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Nós temos que ler o texto atentamente do verso 18 ao 20 para chegarmos à interpretação correta. Então vamos fazer isso. Pois também Cristo morreu,
uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí no verso 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Veja, quem pregou aqui foi o Espírito pelo qual ou no qual Cristo foi ressuscitado ou foi o próprio Cristo? Vamos ler com atenção. Ó. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual, ou seja, no Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Então, se alguém desceu ao inferno aqui, não foi Cristo, foi o Espírito. E é por isso que algumas traduções, como a tradução ecumênica da Bíblia e também a Nova Versão Internacional, se eu não me engano, a Nova Versão Transformadora também, mas eu não tenho certeza, por exemplo, a NVI, que eu lembro bem, ela traduz o termo Espírito aqui com letra maiúscula. Por quê? Os tradutores entenderam que não é o Espírito de Cristo indo ao inferno, mas que foi o Espírito Santo quem pregou. Então, a NVI traduz assim, que Cristo não é morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, porque foi o Espírito Santo quem atuou na ressurreição de Cristo, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então, se alguém pregou aqui, foi o Espírito Santo, não foi Cristo. Então, isso já quebra por completo a hipótese de Cristo ter saído com o espírito do seu corpo e ter ido ao inferno. Outro detalhe, esses espíritos em prisão aqui, no contexto, o texto já esclarece. O verso 20 diz assim, ó, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então veja, os espíritos em prisão são mencionados num contexto em que 8 pessoas apenas foram salvas da arca. E esses espíritos em prisão são aqui identificados com aqueles que viveram nos dias de Noé. Então a referência aqui não é a espíritos desencarnados, mas é a pessoas. A Bíblia usou aqui o termo espírito em referência aos antediluvianos, que foram desobedientes. E 2 Pedro 2,5 diz que Noé era pregador da justiça, ou seja, o que o texto está dizendo? Que Cristo, por meio do Espírito Santo, usando a Noé, pregou aos antediluvianos. E que prisão é essa? Provérbios 5,22 nos ajuda. Diz ali que o pecado prende o perverso como correntes. Então, uma leitura atenta de 1 Pedro 3, 18 a 20, considerando que não existe oportunidade de salvação após a morte, ok? Considerando que a Bíblia não ensina que exista consciência após a morte, considerando esse contexto, entendemos o seguinte: Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos, fazendo uso de Noé, que estavam presos com as cordas do pecado. Então, uma leitura atenta, contextual e com auxílio de algumas outras traduções, é possível entender perfeitamente o texto. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou acompanhando aqui o pessoal que está no Facebook, tem muita gente conectada aqui. Obrigado a você que está conectado com a gente aí, onde quer que você esteja, às vezes até mesmo no trabalho, acompanhando o programa, de ladinho ali. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas eu estou percebendo aqui que existe um senhor aqui que ele está bastante revoltado com Deus, né? E chega a ponto de blasfemar aqui o Geraldo Favarim. Geraldo, você que está acompanhando o programa aí, talvez você teve uma decepção com Deus. Ele diz o seguinte: Deus é covarde, Deus me traiu. Deus me traiu, eu não quero saber de Deus, não quero saber do inferno. Ele odeia Deus, eu odeio Deus Jeová. Para onde eu vou quando eu morrer? Ele pergunta aqui, para o inferno? O inferno não existe. Pastor, eu quero ir para o inferno, o que eu faço? Então ele está assim bastante revoltado. O inferno não existe, depois ele se contradiz falando. Enfim, a gente percebe que o ser humano às vezes se decepciona com Deus e que ele muitas vezes ele pode, sem saber, estar blasfemando contra Deus e até mesmo negando as oportunidades de salvação.
meu irmão Geraldo, o que a gente pode ajudá-lo aí, professor? Ele está revoltado com Deus. Veja, irmão Geraldo, é natural que em certos momentos nós tenhamos uma certa, entre aspas, revolta com Deus, porque nós somos pecadores. Agora, eu quero levar o irmão a avaliar o seguinte: a sua revolta é justificável? Por que eu estou levando você a pensar isso? Muitas vezes as pessoas têm uma crise amorosa e culpam Deus. Mas Deus não é o responsável pelas nossas crises amorosas. Se nós somos pessoas carentes, que não sabem se relacionar bem, ou se escolhemos alguém de forma errada, qual é a culpa de Deus? Não é culpa dele. Muitas pessoas se revoltam com Deus porque quebraram financeiramente. Mas nós precisamos assumir a autorresponsabilidade pelas nossas finanças. Deus nos dá bênçãos, nos dá recursos, mas nós precisamos aprender um princípio básico financeiro. Não devemos gastar mais daquilo que ganhamos. Outras pessoas se revoltam com Deus porque Deus não atendeu às expectativas mimadas da pessoa. Então, às vezes a pessoa foi mimada ao longo da vida. Tem pessoas, e eu já fiz parte desse grupo de pessoas, que acaba se vitimizando muito. Nós temos problemas e às vezes nos colocamos como vítimas para recebermos carinho, para recebermos apoio. É importante receber carinho e apoio, mas vitimizar-se só traz doença e não resolve problema nenhum. Há pessoas que se revoltam com Deus porque aconteceu uma tragédia na família, alguém morreu ou se acidentou, mas você tem que entender uma coisa: Deus, mesmo sendo soberano, Ele permite que a história siga o seu curso normal. Nós estamos num conflito cósmico. Então, eu convido o irmão Geraldo, primeiro a exteriorizar para Deus a sua revolta, né? Abrir o seu coração, dizer tudo o que sente, mas ao mesmo tempo eu convido você a fazer uma avaliação, irmão, uma autoavaliação. É realmente justificável essa sua revolta? Será que não está na hora do irmão assumir a responsabilidade pelas suas escolhas? Se você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e tomar atitude, eu creio muito que Deus vai abençoar você e a sua alegria em Deus voltará. E eu finalizo deixando, irmão, um salmo para você. O Salmo 34:18. Ali diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Mesmo que você esteja bravo, mesmo que você não creia agora, Deus está perto de você. Ele quer lhe ajudar. Faça essa autoavaliação. Tome algumas ações para você mudar a sua situação. E eu tenho certeza que você vai ter uma outra postura. Muitas vezes ele acha que o que Deus fez com ele não tem perdão, né? Mas o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que sabe todas as coisas, Ele nunca quer o mal para nenhum de nós, né, professor? Eu acho Nunca. que Deus sempre quer o melhor. Nós temos que assumirmos algumas responsabilidades por nossos atos e permitir, Tito, que Deus nos mostre esse amor dele para nós. É verdade. Irmão Geraldo, faça um desafio a Deus. Se Deus realmente te ama, que Ele te mostre isso. Faça esse teste, não desista não. A vida, ela é muito curta e às vezes a gente não sabe nem aquilo que a gente está falando. O próprio Jesus, quando estava sendo morto na cruz, Ele disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então tenha certeza, o nosso Criador sabe exatamente o que é melhor para você. Não desista da vida não desiste de Deus. Deus nunca desistiu de você e nem vai desistir de você. Tenha certeza disso, tá bom? Muito bem, nós temos uma outra pergunta polêmica que sempre aparece no programa e hoje vai dar também o que falar. Deixa eu ver quem mandou aqui. Foi o Mário César, ele é de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte: professor Leandro, me perdoe pela pergunta, mas não vou hesitar em fazê-la. Professor, de qual texto bíblico os adventistas tiram que o anjo Miguel é Jesus Cristo? Ele não consegue entender isso, professor. Já falamos várias vezes aqui sobre a questão de Miguel. Como que a gente pode, mais uma vez, explicar a questão
do arcanjo Miguel aí, uma representação de Cristo? Meu irmão, eu agradeço pela sua pergunta sincera. E eu agradeço por você fazer essa pergunta a nós. Por quê? Porque existem apologistas bastante desinformados na internet que eles acabam dizendo que os adventistas fazem de Jesus Miguel, e isso acaba rebaixando a divindade de Cristo. Existem apologistas que chegaram ao ponto de dizer que a crença adventista a respeito de Miguel e Jesus é a mesma das testemunhas de Jeová. Ou seja, o cara quando afirma isso, para mim é duas coisas. Ou ele está mal intencionado, ou ele tem um analfabetismo funcional muito grande e ele lê e não entende aquilo que ele lê. Por quê? Quando você compara a crença adventista com as testemunhas de Jeová, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto as testemunhas de Jeová creem que Miguel é uma referência a Cristo e que isso ensina que ele foi o primeiro ser criado, os adventistas do sétimo dia adotam a posição protestante de que Cristo é Deus, ele é incriado, e nós cremos que ele tem uma identificação com Miguel apenas funcional. Eu vou até mostrar para você que há comentaristas protestantes, evangélicos, não adventistas, que creem como nós, e que isso em nada interfere na divindade do Senhor Jesus Cristo. Um dos nossos argumentos para crermos assim, eu não vou agora ampliar muito o tema, é o seguinte. Nós percebemos no livro de Daniel algumas estruturas, tá? Existem 4 grandes blocos proféticos no livro de Daniel. O capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, tá? E também capítulos 10 a 12. Nesses 4 blocos proféticos ocorre uma coisa interessante. Sempre Cristo aparece como personagem principal. Então veja que interessante. No capítulo 2, Cristo aparece como sendo a pedra que destrói a estátua de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, e inaugura o reino de Deus neste mundo. Então, no capítulo 2, a pedra representa Cristo. Cristo é o centro do capítulo 2. Já no capítulo 7, ali Cristo aparece, na verdade no capítulo 8, Cristo aparece como o príncipe do exército do Senhor. Então, Cristo é o personagem central do segundo grande bloco profético. Depois, no outro bloco profético, ocorre uma coisa interessante. No capítulo 7, anteriormente, ele aparece como filho do homem. Então, capítulo 2, Cristo é o centro, aparece como a pedra que destrói a estátua. No capítulo 7, ele aparece como filho do homem, que se aproxima do ancião de dias no dia do juízo. No capítulo 8, Cristo aparece como príncipe do exército do Senhor. E dos capítulos 10 a 12, aparece Miguel. Então veja que interessante, esses 4 blocos proféticos, se Cristo é o centro do capítulo 2, se ele é o centro do capítulo 7, se ele é o centro do capítulo 8, é incoerente nós crermos que uma criatura ou um ser angelical é o centro do 4º e último grande bloco profético do livro de Daniel. É incoerente. Enquanto que nos 3 primeiros blocos o centro é Cristo, no último seria uma criatura. Não vemos lógica nisso. Nós veremos mais lógica em Cristo ser o centro do capítulo 2, ele é representado pela pedra que destrói a estátua. Cristo é o centro do capítulo 7, aparece como filho do homem. Cristo é o centro do capítulo 8, aparece como príncipe do exército do Senhor. E Cristo é o centro dos capítulos 10 ao 12 e aparece como Miguel. Mas Miguel é somente um nome de guerra de Cristo. Isso se refere ao aspecto funcional de Cristo. A palavra Miguel significa quem é como Deus. E ele assumiu esse título para ele exatamente desafiar Satanás na sua pretensão de querer ser como Deus, de acordo com Isaías 14, 12 a 14. Então, quando Cristo assume essa função
de comandante dos anjos, e esse nome Miguel, a divindade dele permanece inalterada. Ele apenas tem uma outra função, que é liderar os exércitos celestiais, porque ele é o criador de todos os anjos. Então Cristo tem esse nome de guerra. Então perceba, a diferença entre a nossa crença e das testemunhas de Jeová é muito grande. O irmão não precisa crer assim, isso não vai interferir na sua salvação. Agora, ao mesmo tempo, nós crermos que Miguel é um nome de guerra de Cristo também não interfere na nossa salvação e nem na nossa compreensão da divindade de Cristo. Ele é Deus, no mais pleno sentido. Nós cremos na Trindade bíblica, cremos na divindade absoluta de Cristo, na divindade absoluta e personalidade do Espírito Santo. Então nós não temos um problema com isso como as testemunhas de Jeová. Agora, para finalizar, eu quero repartir com você aqui alguns nomes de comentaristas que creem como nós, que creem que Miguel é um nome, diríamos, de guerra de Cristo, e que isso não rebaixa a divindade de Cristo, como vários apologistas tendenciosos ou analfabetos funcionais acabam afirmando aí na internet, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui algumas declarações do livro Questões sobre Doutrina. Aqui, temos aqui algumas citações de alguns eruditos que, assim como nós, reconhecem que Miguel é um título aplicado a Cristo, sem que isso diminua a divindade do Salvador. Quer ver um exemplo? Matteo Henry. Se você pegar, por exemplo, o comentário de Matteo Henry, que foi publicado no Brasil pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você vai ver que nas referências a Miguel, no livro de Daniel e no comentário também no livro do Apocalipse, ele aplica a Jesus. Óbvio, muitas pessoas não concordam com tudo que Matteo Henry disse. Agora, o que me deixa pensativo é por que nós somos chamados de hereges por identificarmos o divino Cristo com Miguel e por que Matteo Henry não é chamado de herege? Então aí tem alguma coisa de errado. Então, por exemplo, no comentário de Matteo Henry, aqui, comentando, por exemplo, aqui ó, comentando, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 12, olha o que ele diz aqui, ó. Quando fala do surgimento de Miguel, ele diz assim, ó, Jesus Cristo aparecerá como patrono e protetor de sua igreja, naquele tempo em que a perseguição estiver no auge. Miguel se levantará. Então ele identifica claramente, e aí no finalzinho, ó, Cristo é o grande príncipe, pois é o príncipe dos reis da terra, de acordo com Apocalipse 1:5. Então, Matteo Henry identifica Jesus com Miguel. Né? Outro comentário aqui, ó, comentário de Adam Clarke, né? Comentando Apocalipse 12:7, ele fala, ó, Miguel era o filho varão a quem a mulher deu à luz ali em Apocalipse 12. Então, Clarke também identificou Miguel com Cristo. Outro comentário, J.D. Glasgow, comentando Apocalipse, também disse assim, ó, esta guerra no céu, travada por Miguel, que é Cristo, cujo combate não é igual aos dois reis terrestres, e por seus mensageiros, consiste num conflito intelectual e polêmico. E por aí segue. Né? Então, existem outros comentaristas que creem como nós. Isso não rebaixa a divindade de Cristo. Ok? Então, eu espero que essa explicação tenha ajudado o irmão, e que o irmão continue estudando o assunto, e se o irmão não vier acreditar, o irmão vai perceber que esta crença não interfere em nada na absoluta divindade de Cristo. Muito bem, professor. Nosso tempo está correndo, temos 2 minutinhos ainda, mas tem uma pergunta muito boa que chegou aqui no nosso Twitter, a gente não pode deixar de colocá-la na mira. Quem mandou foi o Anderson, e a pergunta dele é a seguinte, o Anderson Veloso. Devemos fugir do pecado ou encará-lo e vencê-lo? Digo, temos que evitar a tentação para não cairmos ou temos que passar por ela, resistir e provar ao universo que realmente nos tornamos nova criatura? O que a Bíblia diz? Fugir e evitar ou resistir e vencer? E aí, professor? A gente pode lutar aí contra as forças do mal? Em primeiro lugar, a Bíblia diz para fugir. E quando a pessoa entrar na circunstância, resistir. Mas o primeiro é fugir. Então, vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 6, 18, por exemplo.
fugir da impureza. Paulo está falando num contexto aqui de prostituição, que ele sabe o quê? Você vai encarar uma tentação em relação sexual, você vai cair. Agora, se você fugir, vai ficar muito mais fácil. Quando não conseguir fugir, aí sim a Bíblia diz, resista. E quando você não conseguir resistir, lembre-se de 1 João 2, 1 e 2. Temos um advogado junto ao céu. Temos que nos apegarmos a ele, crer no perdão e seguir a vida adiante. Então, sempre o ideal vai ser fugir. Agora, quando cair numa circunstância de ter que resistir, obviamente, o melhor é resistir. E outra coisa, meu irmão, nós não temos que provar nada para o universo. Não temos que provar nada para o universo, né? Quem tinha que provar algo para o universo foi Cristo. E Cristo já provou na cruz. O que você e eu devemos fazer é honrar a Deus, fugindo e quando não conseguirmos fugir, resistindo. E quando não resistirmos, nos apegando ao advogado a Jesus. Nós temos que honrar a Deus dessas formas, sempre evitando, sempre procurando fugir. Agora, nós não temos que provar nada para o universo. Cristo muito já bom, fez professor, muito bom. Infelizmente, nós temos que encerrar o programa, o nosso tempo já acabou. Agradeço a você pelas suas respostas e a você, telespectador, por acompanhar e mandar as suas questões para juntos aprendermos. A gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Pela graça de Deus, Deus te abençoe, amigo telespectador e ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.